Evangelho segundo João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Aqueles que puderem estar de pé, por gentileza. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã, bem cedo, algumas versões dizem na madrugada, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, pondo-a onde? No meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Escrevia onde? Só mais uma vez, onde? Vira para o seu vizinho e fala com ele: na terra. Lindo demais isso aqui. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Filha, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Ele disse: Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Diga amém. Diga assim: Senhor, fala comigo poderosamente. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Pergunta para o seu vizinho aí: você sabe quanto você vale? Você sabe quanto você vale? Agora diga para ele assim: eu valho sangue do Cordeiro imaculado. Aleluia. Jesus não morreu por todos nós, Ele morreu por cada um de nós. De modo que o seu sacrifício não é fatiado, distribuído pela multidão. O seu sacrifício é por cada um de nós. Vale para cada um. Eu quero falar um pouco hoje sobre um diálogo entre a lei e a graça. Vou tentar trabalhar para pregar de maneira mais pontual, mais pausada, visto que essa semana eu me abusei. Eu preguei aqui terça-feira, quarta noite eu preguei numa cidade chamada Porto Calvo, no interior de Alagoas. Quinta madrugada eu preguei em Goiânia. Sexta à tarde eu preguei em São Paulo.
Sábado à noite eu preguei em Goiânia e cheguei de viagem já agora no final do dia. Então, só está o mapa amassado, mas Jesus é bom. E o Senhor me trouxe esta palavra para compartilhar contigo sobre um diálogo entre a lei e a graça. Deixa eu começar por Romanos, embora eu tenha lido João capítulo 8. Nenhum texto sagrado, nenhum texto bíblico discorre de forma tão apropriada do ponto de vista doutrinário sobre a lei e a graça do que o texto de Paulo aos Romanos nos capítulos 5, 6 e 7. A epístola aos Romanos sozinha é muito rica, é muito poderosa. Doutrinariamente ela é considerada a enciclopédia do cristianismo, devido à abrangência de temas abordados pelo apóstolo Paulo ao longo dos seus 16 capítulos. No capítulo de número 5 de Romanos, o apóstolo Paulo faz dois paralelos muito interessantes. Primeiro, ele faz um paralelo entre Adão e Cristo. E Paulo revela que exatamente onde Adão fracassou, Cristo prevaleceu. Depois Paulo faz um paralelo entre a lei e a graça. E Paulo revela em Romanos 5 que a lei falhou no tocante à salvação do homem, porque ela dependia da capacidade humana em cumpri-la, enquanto a graça não depende da capacidade do homem de cumprir a lei, depende apenas da capacidade de Deus de amar o homem e restaurá-lo. É por isso que Paulo em Romanos 5 diz e conclui o seu raciocínio no capítulo 5 dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele vem no capítulo 6 dando sequência no seu raciocínio e diz que já que nós estamos debaixo da graça, então o nosso corpo não será entregue para o pecado, nem se tornará escravo do pecado, porquanto nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. No capítulo 7, Paulo ainda está discorrendo sobre esse assunto, e ele trata de uma questão usando uma figura de linguagem. Paulo fala do casamento, da viuvez e do divórcio, quando a abordagem de Paulo ali não é nem sobre casamento, nem sobre viuvez, nem sobre divórcio. Ele está usando a figura de linguagem para falar que nós só estamos livres da lei, o primeiro casamento, quando para nos casarmos com a graça, o segundo casamento, se a lei morrer, se a lei for eliminada, se ela for cancelada. E aí Paulo vai e justifica e argumenta que a lei morreu na cruz do Calvário quando Jesus disse: está consumado. Então nós nos tornamos aptos para entrar na dispensação da graça. Alguém aqui diz amém? No capítulo 8 de João, ora lido, e seria tão bom se você deixasse sua Bíblia aberta aí em João 8, e se você desenvolver um hábito bem deselegante de riscar sua Bíblia. Eu sei que ele é deselegante, mas essas anotações vão lhe servir. Em João capítulo 8 nós encontramos mais um episódio da graça de Deus manifestada em favor de alguém que já estava condenado. Eu vou repetir. João 8 revela a manifestação da graça de Deus
em favor de alguém que já estava condenado. Pela lógica da lei, esta mulher já estava sentenciada. Olha o que o versículo 5 diz: a lei de Moisés, ou na lei, Moisés nos mandou que ela fosse apedrejada. A lei já estabelecia, a lei já ditava uma sentença. Eles já sabiam o que deveriam fazer com ela. Ela não passaria por um julgamento, já passaria por uma execução, porque já estava previsto na lei a sentença para alguém que fosse flagrado ou flagrada, nesse caso flagrada, no crime que ela estava cometendo. A salvação desta mulher foi a sede que os escribas e fariseus tinham de testar a Jesus. Se eles não tivessem levado a Jesus para fazer dela um objeto do teste que queriam fazer Jesus passar, ela teria sido apedrejada sem salvamento. Ela não teria sido a primeira nem a última, porque, repito, a lei já determinava que ela deveria morrer. Essa era a sentença. A graça de Deus se manifesta aqui, salvando esta mulher da condenação, não obstante a lei já estabelecesse o seu resultado e o seu fim. Nesse texto, ela representa todos nós, pecadores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Romanos 11:23 diz que todos foram encerrados debaixo da desobediência, então todos foram feitos pecadores. Salmo de número 14 diz que não há homem que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:29 diz que Deus criou o homem perfeito, mas o homem buscou muitos artifícios para si. Então esta mulher representa a mim, representa você, representa a nós. Os escribas e os fariseus representam a lei. E vale lembrar que eles eram os detentores da lei. Eles eram os representantes da corte. Eles eram os intérpretes e aplicadores da lei. Jesus não representa a graça. Jesus é a própria graça manifestada no meio dos homens. Alguém aí consegue dizer um glória a Deus? Agora vamos observar alguns episódios desse texto que eu quero destacar com você. E o primeiro episódio está no versículo de número 2. O texto diz assim: era pela madrugada. Noutros textos diz: era pela manhã bem cedo. Tem uma versão que diz que era pela manhã bem cedinho. Presta atenção. Jesus havia passado a noite no Monte das Oliveiras. É só ler o versículo 1. Ele não tinha que estar no templo pela madrugada, porque não havia atividades no templo de madrugada. Não se ia ao templo de madrugada, não se oferecia sacrifícios de madrugada, não haviam levitas atuando, atendendo o povo na madrugada. Mas o versículo 2 diz que Jesus foi ao templo pela madrugada. Pergunta aí, por quê? Pergunta, por quê? Porque Jesus sabe exatamente a hora e o lugar que você vai precisar dele. Jesus sabe exatamente a hora e o lugar que você vai precisar dele, e ele estará lá para te socorrer. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. A expressão cuidado de vós, literalmente Ele chega na frente. Ou seja, Ele chega antes de você chegar. Qualquer que seja o momento que você esteja vivendo e você de repente está até preocupado, fica lembrando, Jesus chegou lá antes de você. Pode confiar nele e descansar nele. Era pela madrugada quando Jesus chegou. Então no versículo 3 diz assim: e os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério. Algumas versões dizem assim, em pleno ato, ou seja, houve um flagrante. Na versão que eu tenho à mão diz que ela foi flagrada no próprio ato. Agora presta atenção, quem está trazendo aquela mulher sob acusação? Os escribas, os fariseus. Os fariseus eram o movimento religioso mais poderoso de Israel nos dias de Jesus. Eu já disse aqui, numa terça dessas, que as 72 cadeiras do Sinédrio eram ocupadas por fariseus. O Sinédrio era nada mais, nada menos que a Suprema Corte de Israel. Era o Supremo Tribunal Federal. Se quem está trazendo a mulher sob acusação são os juízes que proferem uma sentença, ninguém mais poderia salvá-la. Os escribas são os analistas da lei. São aqueles que fazem a aplicação da lei, a interpretação dela para execução ou absolvição do réu. Se os intérpretes da lei estão lá acusando-na, se os juízes que vão ordenar a sentença estão lá acusando-a, não há mais salvação, não há mais livramento. A sentença está dada, só falta a execução. Acontece que eles estavam lá, movidos por um espírito terrível de religiosidade. E por causa da religiosidade, eles vêm para flagrarem a Jesus numa contradição, para testar a Jesus. E aí fica uma observação clara: a única coisa que a religiosidade sabe fazer é acusar. A graça, por sua vez, sempre abre uma porta de saída e recuperação, uma porta de restauração, uma porta de milagre. Só para seu vizinho não ficar muito convencido, diz para ele assim: você só está aqui por causa da graça. Você só está aqui por causa da graça. Se a gente esquecer da graça, a gente fica convencido. A gente pensa que é a gente, que somos nós. Mas na verdade, a graça nos envolveu. A graça nos alcançou. Vamos lá. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui. Versículo de número 3 ainda. Você vai perceber no versículo 3 a acusação, flagrada em pleno ato. Agora, ainda no versículo 3, o texto fala da exposição pública que ela está sendo submetida. Olha o que diz o texto: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, versículo 4, e pondo-a onde? Pondo-a onde? No meio da multidão, expôs ela. A questão não é só testar a Jesus, a questão é envergonhar, é tirar da mulher qualquer capacidade de reação. Até porque a lei estabelecia, e eu chego lá, que o ato do apedrejamento não podia ser um ato aleatório. Então se formava um círculo de acusadores e colocava o réu no meio para ser acusado.
Salmo de número 1, o salmista diz assim: bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui ela está sendo exposta publicamente, e é incrível o prazer mórbido deles em acusar, em expor, em envergonhar. Uma das coisas mais lindas na graça é que a graça de Deus nunca te coloca em exposição. Você nunca viu Jesus dizendo para alguém que Pedro o negou. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus contando para alguém que Pedro afundou quando caminhava sobre as águas. Você não vai encontrar Jesus acusando Paulo ou Saulo dos seus delitos pregressos. Porque o confronto da graça é dentro de você. A graça te achata, a graça te deixa despido, a graça te constrange, a graça te chacoalha, a graça te contorce, te distorce, te retorce, te mexe, te coloca do avesso, mas ninguém vê. É um tratamento entre Deus e você. Isso é da graça. Não a religião, não. A religião precisa do prazer da exposição, porque é na tua exposição que o meu pecado fica escondido. Quando eu te exponho, eu escondo a minha vergonha. Isso é da religião. A graça não precisa esconder nada. Como ela não precisa esconder nada, ela esconde você. Tanto é que no dia que Jesus estava para ser preso, o texto diz que os acusadores chegaram perguntando: onde está Jesus? E a Bíblia diz que Jesus toma a frente dos discípulos e diz: é a mim que buscais. Quando ele toma a frente dos discípulos, ele está dizendo: vocês não têm nenhum problema com eles, o problema é comigo. Quando Jesus diz: é a mim que buscais, eles caem. Aí eles se levantam e perguntam: onde está Jesus? De novo Jesus diz: é a mim que buscais. Eles caem de novo, se levantam e de novo perguntam: onde está Jesus chamado Cristo? E Jesus diz: é a mim que buscais, o assunto é comigo. Diz aí para o seu vizinho: o teu assunto é com Jesus. O teu assunto é com Jesus. Seu negócio é com Deus. Diga amém. Ai, como Deus é cheio de benignidade. Versículo 5: e na lei nos mandou Moisés que as tais devem ser apedrejadas. Lá vai. Tu, pois, que dizes? Note que a questão aqui não era saber o que fazer. Eles já sabiam. Eles vieram respaldado pela lei. O artigo da lei estava na ponta da língua. A questão aqui era testar a Jesus. De que maneira, pastor? Se Jesus dissesse: apedreja a mulher, ele contrariaria toda a sua pregação de amor. Se Jesus dissesse: vocês não vão apedrejá-la, Jesus então se tornava conivente do delito dela e poderia ser acusado de obstrução da lei. Não há saída para ele. Condena a mulher e contraria a sua pregação. Absolve a mulher e contraria a lei. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: em que grupo você está? Você está no grupo dos que acusam ou no grupo dos que restauram? Você sabia que Deus chamou a gente para ser instrumentos de restauração?
Você sabia que não há nada mais gostoso do que um dia você encontrar alguém e esse alguém dizer assim: aquela palavra que você me deu salvou minha vida, salvou meu casamento, salvou meu filho. Esses dias eu encontrei alguém em algum lugar do Brasil e a pessoa disse assim: pastor, hoje eu sou pastor, mas eu aceitei a Jesus numa pregação sua na Irlanda 12 anos atrás. Eu lembro que eu estive lá, mas eu não consigo nem lembrar o nome da cidade. Mas uma semente ficou lá e germinou, brotou. Provoca o vizinho e fala com ele: sabia que você foi chamado para restaurar? Eu viajei essa semana com um pastor amigo, cantor, e ele contou um testemunho. Ele dirigia um culto na igreja onde ele congregava em São Paulo toda segunda-feira. E um dia, indo para a igreja, ele parou no semáforo e alguém bateu no vidro do carro. Ele abaixou o vidro um pouquinho e o camarada disse: o senhor é pastor? Sim, sou pastor, pastor fulano. Pastor, eu preciso conversar com você. Ele disse: agora eu não posso, porque eu estou atrasado. Me dá o teu número que eu te ligo. E o camarada, no trânsito rápido, anotou o número, ele colocou no bolso da jaqueta, foi para o culto e esqueceu de ligar depois do culto. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, ele pegou a jaqueta para dar uma saída, e quando colocou a mão no bolso, encontrou o papel. Esqueci de ligar para o camarada. Pegou o telefone e ligou na hora. Quem atendeu o telefone foi uma mulher, e ele disse: fulano está. E a mulher perguntou: quem está procurando por fulano? Ele disse: é o pastor. A mulher disse: você é pastor? Sim. E como você tem o número do meu filho? Ele me parou no trânsito segunda-feira, me pedindo para conversar com ele. Eu fiquei de ligar e acabei esquecendo. A mulher disse: como é que meu filho lhe procurou segunda-feira lhe pedindo uma palavra? Você é pastor e você vem ligar para ele na sexta. Meu filho morreu na terça-feira. Você é instrumento de restauração. Não ignore um altar rachado que você pode reconstruir. Não ignore uma vida trincada que você pode restaurar. Não ignore um coração azedado que você pode suavizar. A religiosidade não consegue socorrer os que estão feridos. Lamentavelmente, e lá vai, a igreja não foi treinada para socorrer aqueles que são necessitados de um socorro imediato. Se o bêbado chega, nós não queremos ficar perto dele porque ele está cheirando a álcool. Se o homossexual chega, a gente mede de cima a baixo, porque ele é homossexual e nós não aceitamos conviver com eles. Se uma mulher mal vestida chega, a gente trata sob julgamento, porque a nossa religião diz que se você não tiver o meu estereótipo, então você não é bem-vindo no meu lugar. Se o mendigo mal cheiroso entrar no templo, nós vamos despachá-lo. Afinal de contas, nós usamos perfume importado. Nós só ignoramos que a graça não olha a roupa da mulher mal vestida, os trejeitos do homossexual, o cheiro do morador de rua. A graça sente cheiro da alma. A graça sente o cheiro da alma. A graça jamais despreza.
A religião não deixa Zaqueu entrar no templo. A graça pede para dormir na casa de Zaqueu. A religião não permite o leproso conviver socialmente. A graça diz: seja limpo. A religião deixa o ferido à beira do caminho agonizando. A graça desce do cavalo, aplica azeite nas feridas para curar, leva-o ao hospital e paga a conta na cruz. E ainda diz: se isto não for suficiente, na minha volta eu pago a diferença. A religião olha para o ladrão e diz: crucifica. A graça olha para o ladrão e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Esta é a graça. No templo em Jerusalém, naquela manhã, a lei e a graça estão conversando sobre mim e sobre você. E tu, que dizes? Vamos lá. O que a graça diz? A graça se cala no versículo 6. E sabe o que a graça fez? A graça está nos ensinando duas coisas extraordinárias aqui para nosso dia a dia. Primeiro, não tenha pressa em responder nada. Segundo, a lei se exaspera quando a graça escreve. Porque a lei quer a sentença, a graça quer a história. Então a graça está escrevendo. A lei isola a história e julga o ato. A graça cobre o ato e honra a história. E é interessante, o que será que Jesus escrevia? Alguns dizem que Jesus estava no chão escrevendo o decálogo da lei, repetindo os mandamentos. Outros dizem que Jesus estava escrevendo o pecado de cada um deles. E é por isso que à medida que ele escreve, o texto diz que eles foram sendo acusados pela sua própria consciência. Jesus não os acusou, Jesus apenas escreveu. Fala aí com seu vizinho: Jesus não te acusa, Jesus apenas escreve. E sabe o que é lindo? Isso aqui tem uns presentes que é Jesus que dá, viu? São coisas do Espírito Santo. Tem presente que é coisa do Espírito Santo. O texto diz, cadê o versículo? O texto diz que Jesus estava escrevendo onde? Onde? Na terra, no chão. Olha para o seu vizinho e fala com ele assim: na terra. Só para ele não ficar com dúvida, dizer assim: no chão. A graça escreve no chão. A lei foi escrita onde? Em pedras. O que se escreve em pedra não pode ser apagado. O que se escreve no chão basta um. O que foi escrito em pedra, para ser revogado, teve que ser quebrado. Quando as tábuas da lei foram quebradas,
quebradas, ficou sinalizado que em algum momento a lei seria revogada. Ninguém entendeu, mas quando Moisés pegou a primeira tábua da lei, escrito em pedra pelo dedo de Deus, e Moisés quebrou, Jeová diz: agora eu não vou escrever mais. Quem vai escrever na pedra é você, porque a primeira você quebrou. O que Deus está dizendo é: aquilo que eu escrevi não pode revogar, mas aquilo que você escreve eu revogo quando eu escrevo na terra. Escreveu na terra. Se você pode dar glória a Deus, dá com vontade. Porque o que é escrito na terra, basta Jeová fazer assim, ó. Os que te condenam querem escrever em pedras, mas a pedra foi quebrada. Jesus escreve na terra, porque o que escreve na terra, o vento da graça cobre. A mão de Jeová desfaz, anula. Olha para o seu vizinho e diz para ele assim: você não está condenado. Já vou terminar. Aí Jesus diz assim, diz o versículo de número 7, que eles continuaram insistindo. E como eles continuavam insistindo, eles perguntaram de novo a Jesus. Aí Jesus escrevendo, endireitou-se. Aqui é mais ou menos assim, ele está escrevendo, como eles continuam insistindo, Jesus para e olha para eles. Aquele entre vocês, ele já escreveu no chão, que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Por que Jesus disse isso? Porque o ato do apedrejamento não era um ato aleatório, tinha regra. O réu, o acusado, era posto no meio da multidão, de todos os seus acusadores, um círculo aberto, e ele no meio. Alguém se aproximava, um escriba, claro, e lia a sentença, lia o crime e a sentença baseado na lei. Então se chamavam as testemunhas para confirmar o ato. Naquele caso não precisava de testemunha, porque ela fora flagrada em ato. Depois disso, do meio da multidão, alguém tinha que dar um passo à frente, se afastar da multidão e dar um passo, e jogar a primeira pedra, atraindo para si a culpa, caso aquele réu fosse inocente. Se fosse uma falsa acusação, quem atirou a primeira pedra se tornava responsável diante de Deus e diante da lei. Quando Jesus diz: aquele entre vós que foi inocente, dá um passo à frente, atira a primeira pedra. O que Jesus estava dizendo era: o fato de o pecado de vocês ser diferente do pecado dela, não lhes torna menos pecadores do que ela. Vocês também quebraram a lei em alguma área, e quem quebrou a lei em alguma área não está em condição de condenar a outro em área qualquer, porque você quebrou a lei. É como se Jesus dissesse: o único aqui que está em condição de condená-la é exatamente aquele que tem a palavra de restauração. Sou eu.
Quando Jesus faz isso, a Bíblia diz que eles foram se afastando de Jesus, 1 a 1, versículo 9, acusados pela sua própria consciência. Ou seja, você pode esconder os seus pecados diante dos pecados de outro, mas você não pode esconder os seus pecados diante da sua consciência. Não dá. Eles vão saindo. Aqui eu concluo. Porque quando eles vão saindo, 1 a 1, do mais velho ao mais novo, Jesus olha para ela e faz assim: filha. Me apaixonei por isso, porque Jesus teve contato com mulheres o seu ministério inteiro. Elas, diz a Bíblia, que as mulheres o serviam com os seus bens. Em Lucas 7, uma mulher prostra-se aos seus pés chorando, humilhada pela sua própria vergonha. Mas esse é o único caso na Bíblia que Jesus olha para uma mulher e chama de filha. A paternidade de Deus estava ali. O Pai estava presente. Filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Ele disse assim: nem eu te condeno. Ei, mastor que amanda bagai. Quando aquele que é perfeito não te condena, como poderão te condenar aqueles que são pecadores? Vai em paz. Não permanece no teu pecado. Não peques mais. O que a graça quer que nós entendamos é sobre absolvição. A graça quer que nós entendamos sobre perdão. A graça quer que nós entendamos que, ainda que falíveis que somos, Deus está no lugar que você precisa dele. E Ele não veio para te condenar, Ele veio para te salvar. Ele veio para te perdoar. Ele veio para te dar nova chance. Nem eu te condeno. Aí eu consigo ver como a graça de Deus é perene, permanente, eterna, maravilhosa, mafiosa. Porque ela está lá no Antigo Testamento. É incrível que a graça já estava caminhando junto com a lei. Embora a lei estivesse vigente, mas a graça já estava lá caminhando. Lembra quando a graça restaura Davi? E você lembra quando a graça guarda José? E você lembra quando a graça restaura Salomão? Que as pessoas ficam: pastor, Salomão foi salvo. Lê Eclesiastes bem direitinho. Salomão desviou, bagunçou tudo quando era rei. Mas quando ele escreve Eclesiastes, ele diz assim: eu, agora pregador, fui rei em Israel. Antes de se perder, ele deixou a coroa
e assumiu o ministério, se tornou pregador. Isso é graça. Você lembra quando a graça encontra Pedro na beira do mar, comendo peixe com mel? E a graça poderia ter dito para Pedro na frente de todo mundo: você me negou, hein, Pedrão? Eu não te falei que você ia me negar, Pedro? A graça não fez isso. A graça disse assim: você me ama? Como é que a graça, para restaurar um pecador, o constrange pelo amor? Porque para você corrigir alguém, primeiro você precisa amar. Para você confrontar alguém, primeiro você precisa abraçar. Para você tirar o cascão da ferida de alguém, primeiro você precisa estar disposto a curar. É isso que a graça faz. A graça encontrou o maior inimigo da graça em Atos 9 e o tornou o maior propagador da graça. Saulo vira Paulo, e o evangelho chega até nós por causa da sua instrumentalidade. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele assim: tem jeito.